escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito, que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Podeis tomar assento. Apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, e ele fala sobre Abraão. Abraão, ele recebe a promessa, mas ele não via a promessa. Não existia nada que confirmasse aquela promessa. Muitas vezes nós temos que caminhar, mesmo sem a confirmação daquilo que é a promessa, daquilo que Deus tem prometido. Deus leva os seus filhos muitas vezes a uma situação onde não vemos mais nada, e é onde o que se escuta é a palavra não. Muitas vezes nós somos levados e permitidos por Deus que nós venhamos caminhar, que a única palavra que nós venhamos a escutar nessa caminhada é não. O que mais escutamos é não. Quando Deus tem uma promessa para a nossa vida, que Ele prometeu, o processo da caminhada, muitas vezes, nós não vamos ver nada acontecer, não vemos nada ainda mudar, e a palavra que mais ouvimos é não. Não vai acontecer, não dá, não pode ser. E assim era Abraão, ele estava caminhando, e a palavra do Senhor diz que ele não via nada, não tinha nada que confirmasse aquilo a qual Deus tinha prometido. Deus tinha prometido a ele um filho e nações, mas se ele olhasse para si mesmo, olhasse para a sua esposa, ele iria desacreditar. E tudo que estava em volta dizia: é impossível, não pode, não é possível. O que ele mais ouvia era exatamente isso. E no versículo 19 ele diz: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como é que nós seremos fortificados na nossa fé? Aquilo que Deus tem prometido, e nós não estamos vendo, e olhamos ao nosso redor, nós podemos dizer: não vai acontecer, é difícil. Como que nós vamos continuar essa caminhada? Como Abraão e Sara, sua esposa, eles continuaram dando glória a Deus. Diga: dando glória a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que em tudo nós devemos dar glórias a Deus. Ainda que não vingue, ainda que não tenha, ainda que não esteja acontecendo, dai glória a Deus. Porque se Deus tem prometido,
Ele vai cumprir. E a única palavra que nós vamos ouvir nessa caminhada, e temos que estar com ouvidos atentos, é a palavra do Senhor que vai nos falando. Isaías, capítulo 41, no versículo 8, diz assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esta palavra que nós temos que ouvir: eu te escolhi, eu te separei, não temas. O mundo, ele está nos atemorizando, o mundo está tentando nos fazer voltar atrás, o mundo está tentando nos fazer desistir, porém nós temos que ouvir esta voz. Versículo de número 13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Continuar com fé, caminhar na fé. Quando nós olhamos para os heróis da fé, e é muito mais fácil nós olharmos as coisas que depois acontecem, né? Depois que aconteceu, depois que concretizou, aí aparece, muitas pessoas dizem: eu sabia. Mas enquanto você está no processo, enquanto você está naquela guerra, de o inimigo lançando dardos inflamados, você que tem que se animar, você que tem que permanecer firme, confiando em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 27 diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés, ele caminha, ele deixa o Egito, diante de uma palavra, nada poderia dizer para ele que aquilo iria acontecer. Muito pelo contrário, o povo que estava atrás deles estava dizendo: vamos voltar para o Egito. É melhor morrermos lá no Egito. Mas ele continua sua caminhada, como vendo o invisível. Como é que nós vamos caminhar nesses dias? A grande multidão está dizendo: não vai dar certo. A grande multidão continua dizendo: olha, é melhor parar, é melhor voltar atrás. Mas nós temos que olhar para aqueles que permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, ou aquilo que é invisível. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Como que nós vamos vencer para que não sejamos tocados? Continuar com fé. Confiar em Deus. Olhando aquilo que ninguém está vendo. Tendo a certeza em nosso coração. Tendo a certeza que vamos vencer. Que vamos chegar a um final. Aquilo que Deus prometeu, Ele não é homem para mentir. E Ele vai cumprir. Tudo que Deus tem prometido, Ele vai cumprir. Ainda que você tenha palavras contrárias, ainda que você vai caminhando, Moisés, seu próprio irmão, sua própria irmã, eles se posicionaram contra eles. Miriam começa a difamar, mas ele estava completamente confiando em Deus, com todo o seu coração. Deus prometeu, foi Deus que falou, foi Deus que deu a palavra. Ele estava só,
um homem de mais de 80 anos, mas ele permaneceu firme, como quem vê o invisível. Obedeceu, tomou a decisão correta da fé. A obediência de continuar, de não desistir. Não importa o que se levanta contra, não importa o que falam, não importa quem se posiciona ao contrário, você tem um chamado de Deus, continue firme, continue crendo. Ah, mas tem adversidades, tem lutas, tem guerras. As guerras nos fazem mais fortes. É no momento de guerra, de luta, que nós nos fortalecemos. Esses homens alcançaram proezas por causa da sua obediência da fé. Abraão obedeceu o mandar de Deus. Saiu do meio da sua parentela e ele agiu porque ele creu. Tem atitudes que nós temos que tomar, que são atitudes de quem crê, de quem confia, de quem sabe aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus prometeu. Ao se deparar com um obstáculo, não volte atrás, não pare, não desanime. Ao se deparar com algo intransponível, continue na fé. Se Deus mandou avançar, continue avançando. Não volte atrás. Josué é outro dos heróis da fé, outro homem que venceu porque obedeceu. Não parou sua caminhada ao se deparar com o muro de Jericó, com Jericó fechada. Ninguém saía e ninguém entrava. A sua fé teria sido inútil e morta se ele voltasse para trás, se ele desistisse, se não tivesse ouvido e obedecido na fé. Nós temos que ouvir e obedecer na fé. Nós temos que ouvir Deus falar e obedecer. Josué capítulo 6, versículo 1 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Olha, eu tenho dado para você. Quando ele olha Jericó fechada, ele poderia dizer: não vamos entrar, somos um povo pequeno, não temos soldados suficiente para entrar. Mas ele ouve a voz de Deus. Deus fala com ele e diz: olha, então disse o Senhor a Josué: olha, tenho te dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. O grande problema que nós temos hoje é a quantidade de falas que existem. Nós ouvimos muitas falas e não ouvimos Deus. Ou confundimos as falas. O apóstolo Paulo, ele diz: no mundo tem muitas vozes, mas nenhuma sem um intento. Todas as vozes que nós ouvimos, elas têm um intento. Então depende de cada um de nós saber aquilo que Deus tem prometido. Se nós ouvirmos vozes amedrontadoras, nós vamos nos intimidar e não vamos avançar. Nós temos que separar o que é a voz de Deus e o que não é. O que é a voz do mundo? O que é a voz do inimigo? Muitas vezes o inimigo, ele vem como se fosse um anjo de luz. A palavra diz que ele se torna como um anjo de luz, querendo enganar, se possível, até os escolhidos, até os separados. Então nós temos que ter o dom de discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Buscar o dom para discernir quando Deus está falando e quando homens estão falando, ou quando o inimigo está usando
homens para falar, para que nós venhamos nos intimidar, nos encolher, tirar a mão do arado, voltar atrás. Então Josué, ele tinha muitos soldados, e provavelmente alguns deveriam falar: como que nós vamos entrar aí? Olha o tamanho das muralhas, olha os soldados em cima das muralhas, nós não conseguiremos entrar. Mas ele deu ouvido à voz do Senhor. Hoje vocês vão entrar, vocês vão derrubar isso, se preparem, eu vou dar as estratégias. E tudo aquilo que Deus deu como estratégias, eles ouviram e obedeceram. Rodearam 7 dias. Imagina eles rodeando aquela muralha 7 dias. Quanta zombaria, quantas pessoas riam, quantos gritavam, zombando, mas eles continuavam na obediência. Talvez você hoje está diante de um grande problema, e quando você começa a orar, buscar a Deus, em volta muitas pessoas zombando, muitas pessoas rindo, mas você tem que continuar na obediência. Sendo zombado, desde o primeiro dia, continuou na obediência da fé. Não importa quantos dias vai demorar, Deus vai realizar os milagres. Salomão, ao terminar o templo, outro desafio, muitas vezes nós entendemos os desafios que nós temos na nossa vida, em construir uma família, construir um bem, uma empresa, uma obra de uma construção. Muitas vezes nós não sabemos as dificuldades, as lutas. É difícil construir, é difícil se posicionar para construir, é difícil romper o medo, os obstáculos, a carestia. Então Salomão, ele recebe uma palavra de Deus, que ele que construiria o templo. O pai gostaria de construir, mas Deus diz: não, teu filho vai construir. É um grande desafio, e Deus fala com ele em sonhos. Ele não tinha nada a não ser sonhos, mas ele começa aquela obra, obediente a Deus, sabendo que Deus tinha falado com seu pai, e agora estava incumbindo ele daquela obra. Abra a tua Bíblia em 1º livro de Reis, capítulo 8, versículo de número 20. Diz assim: assim confirmou o Senhor a sua palavra, que falou: porque me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor. E edifiquei uma casa ao nome do Senhor de Israel, e constituí ali lugar para a arca, em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as suas mãos para os céus, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guarde a aliança e a beneficência a seus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Que guardaste o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como nesse dia se vê. Um Deus que zela pela sua palavra, e com as suas mãos nos ajuda a fazer a obra. Quantos estão precisando da ajuda de Deus? Deus tem te prometido? Confia. Você vai ser mais do que vencedor. Não desanime. Não volte atrás.
Não tire a mão do trabalho. Não diga, não declare derrota. Algo que eu aprendi na minha vida é não declarar derrota. Eu não declaro, não tem mais jeito. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Você pode fazer isso? Se Deus me ajudar, eu posso. Se Deus colocar em meu coração que nós vamos fazer, nós vamos fazer. Deus é conosco. Essa semana, nós tivemos um bom testemunho. O Padre Wilson estava conversando comigo, ele diz assim, olha, vocês nos incentivaram a construir a igreja aqui. Quando olhamos para vocês, e vocês estavam construindo, o povo se animou e estamos construindo. Graças a Deus. E eu disse, Deus vai te ajudar, Padre. Você vai vencer, vocês vão vencer, como nós também vamos vencer. Confiar em Deus. É muito bom quando o nosso exemplo, ele passa para os outros. Como os heróis da fé. Por que Deus permitiu que se falasse de Abraão? Algumas pessoas dizem, mas é Velho Testamento, não fala mais. O que Paulo diz, não só por causa deles, mas por vocês também. Quando traz a história de Abraão, está dizendo, o que Deus fez com Abraão, vai fazer com você também. O que Deus fez com Josué, vai fazer com você também. O que Deus fez com Moisés, vai fazer com você também. O que esses homens tinham de diferente? Fé. O que eu preciso ter para vencer os tempos difíceis? Cada um tem a sua luta. Um é na empresa, outro é na família, outro é no ministério. Não importa qual é a tua luta, se Deus estiver contigo, você é mais do que vencedor. Você vai conquistar. Você vai superar. Você vai vencer. Então a palavra, ela vem para aqueles que ouvem e obedecem. Veja bem que Salomão, ele sabe de onde tinha vindo a palavra. Olha, tu fosse o Deus de meu pai. E falou para o meu pai, e falou para mim dizendo isto. E quando termina, ele reconhece que guardaste o teu servo Davi, meu pai. Se não for o Senhor, o inimigo teria nos derrotado. Se Deus não nos guardar. Se Deus não nos proteger. Se Deus não estivesse nos cercando com o seu amor. Que guardaste a teu servo Davi, meu pai. O que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão cumpriste, como neste dia se vê. Salomão estava com o templo construído, e ele diz, olha, foi possível. Foi possível. Foi bom. Chegamos até aqui. Eu gosto muito da palavra que Samuel dá ao seu povo. Até aqui, Deus nos ajudou. Aprender a colocar marcos. Até aqui, Deus nos ajudou. Até aqui nós vencemos. Até o dia de hoje, nós vencemos. E Deus vai nos dar a vitória. Salomão ouviu e creu e obedeceu. Salomão ouviu, creu e obedeceu. O que está nos faltando? Ouvir, crer e obedecer. O que mais precisamos hoje? Ouvir a voz de Deus. Há muitas vozes no mundo e nenhuma sem motivos. Há muitas vozes querendo que você pare, querendo que você desanime, querendo que você volte atrás, querendo que você tire a sua vida, querendo que você largue tudo. Mas há uma voz que diz, eu estou contigo todos os dias. Eu te fortaleço e eu te guardo. É essa voz que nós temos que ouvir. E esta voz que nós temos que dar crédito. É esta voz que nós temos que saber que
Deus, Ele não vai nos desamparar. Nunca vai nos desamparar. Mas é necessário, sim, buscarmos em Deus direcionamento. Todos esses homens, eles ouviram a voz de Deus e Deus deu a eles direcionamento. Deus chega para Abraão e diz: sai da tua parentela. Ele saiu da parentela. Deus chega para Moisés e diz: olha, leva o povo para o deserto. E ele ouviu e atentamente fez isso. Para Josué, Deus diz: olha, rodeia as muralhas 7 dias. E ele fez assim. Falou para Salomão: Salomão, é você quem vai construir. E ele se posicionou, ouviu Deus. Então ouviu, creu e obedeceu. Deus tem falado com você. Ouça, creia e obedeça. Tudo aquilo que Deus tem falado. Não dê ouvido para a palavra do inimigo. O inimigo está no caminho. O inimigo, ele fica gritando, ele fica falando, ele fica zombando. Todos os dias o inimigo, ele se posiciona para que você pare, para que você desanime, para que você desista. Você não tem que olhar para o inimigo. Tem que fazer como Moisés, caminhar como vendo o invisível. Aquilo que ninguém está vendo, você já tem que formalizar dentro de você. Os seus sonhos, os seus projetos. Você tem que caminhar pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Pedir para que Deus esteja te abençoando. Jesus, ele dá um ensinamento para a construção. Casa construída sobre rochas. Lucas, capítulo de número 6, versículo 46. Nada é por acaso. As coisas não acontecem pelo acaso. As coisas são ouvidas, obedecidas, com fé, determinadas e construídas. Nós temos que ir formando o dia a dia. Diz assim Jesus: e por que me chamas Senhor, e não fazes o que eu digo? Sabe falar, Jesus é bom, Deus é bom, eu amo Jesus, mas se não obedecer o que Ele faz, que Senhor Ele é? É isso que Jesus está falando. Vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu digo. Vocês não obedecem a minha palavra. Vocês não obedecem a minha voz. E muitas vezes, quando tudo der errado, aí nós voltamos e ainda nos colocamos contra a palavra de Deus ou contra o nosso Senhor. Então Jesus está dizendo: por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Esses homens venceram porque ouviram, creram e obedeceram. Ouvir, crer e obedecer. E ele diz: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus disse: olha, quem chega a mim e ouve as minhas palavras, eu vou mostrar a quem ele é semelhante, a quem ele se parece, como ele é identificado. E diz: é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Jesus disse: olha, aquele que ouve a minha palavra, aquele que observa a minha palavra, é semelhante a um homem que vai construir uma casa. E ele não se contenta apenas com um alicerce raso. Ele sabe que um alicerce raso,
qualquer vendaval, qualquer chuva vai derrubar. Mas ele cava fundo, ele vai até a rocha. A igreja que nós estamos vivenciando nos últimos anos é uma igreja rasa. Nós precisamos ir profundo na palavra de Deus, profundo na obediência a Deus, profundo na fé. Não apenas crentes de vez em quando, mas sim ser firmes na rocha, confiar em Deus. Eu não estou falando de uma religiosidade, não estou falando que você tem que estar na igreja todo domingo, não é isso. Estou falando de firme na rocha. Em quem você confia? No que você confia? Onde você estabelece a sua vida? Onde você firma a sua vida? Se nós tivermos um evangelho raso, nós seremos abalados, abalados. Uma das intenções de parar a igreja é para que crente raso deixasse de ser crente e não fosse ensinado a ser um crente profundo. Muitos não têm mais forças de voltar à igreja, porque eram crentes rasos. Veio o vendaval, veio os problemas, e eles, onde está Deus? Deus continua no mesmo lugar. Deus não mudou. Então nós temos que nos aprofundar. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Quem é este? O que ouve. Aquele que ouve, crê e obedece. Então, esses momentos são momentos que, quando vem um vendaval, a nossa casa, ela tem que estar bem firmada. Não apenas crer que Deus é bom, mas Deus, Ele nos guarda e Ele nos livra de toda e qualquer situação. Não existe uma situação que Deus não possa resolver. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Por que eu não desisto? Porque aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus. Em Deus, eu posso todas as coisas. Eu posso vencer essa situação? Posso. Tomar posse dessa palavra. Então, quem é semelhante ao homem que ouve a palavra? Aquele que sabe fazer um alicerce, aquele que vai profundo, aquele que não se contenta em ter uma fé rasa, de qualquer maneira. Não, ele vai até chegar à rocha. Mas o que não ouve, versículo 49, mas o que não ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aquele que não ouve, não dá crédito à palavra, ele não cava alicerces, ele não vai profundo. É uma casa sem fundação, sem fundamentos, e qualquer temporal que vem, derruba. Nós temos que estarmos firmes na palavra, confiar em Deus. Tudo isso que nós estamos vivendo, o inimigo fugirá de nós. Resistir o inimigo, e o inimigo fugirá de vós. É um tempo de firmarmos a nossa casa. O Senhor nos deu essa palavra para este ano. Ano de firmar os passos no Senhor. É um ano de ter passos firmes. É um ano de saber por onde está caminhando. Os passos de um homem bom são confirmados no Senhor. E esse salmo,
ele fala do justo. A casa do justo não será envergonhada. Davi, ele diz: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua casa mendigar o pão, nem a sua descendência mendigar o pão. Diga: nós vamos vencer. Quantos creem nessa palavra? Tome posse da palavra. Quando Deus te deu uma empresa, quando Deus te deu um negócio, quando Deus te deu um ótimo salário, Deus te ama. Ah, eu perdi, agora não tenho mais. Eu vou recuperar. Nós vamos voltar. Você crê nessa palavra? Deus está contigo. Quem ouviu e creu e obedeceu. Muitas coisas que acontecem ao povo de Israel é espelho para nós. Eu digo que Israel é um espelho. Nós temos que olhar para eles e falar: nós queremos ser iguais. Ah, eu não gosto de Israel. Amém. Mas é um povo que venceu, foi perseguido. Toda a sua existência, sempre teve alguém dizendo: nós vamos varrer Israel do mapa. Nós vamos destruir. E você olha e diz: não destruíram. Não destruíram. Esses dias, um comandante inimigo de guerra deles disse: o Deus de Israel desvia os mísseis que nós enviamos. O inimigo, ele tem que reconhecer que Deus está na tua vida. O inimigo vai te aplaudir, ainda que ele tenha raiva de você, ainda que ele tenha inveja de você, mas quando ele olha para você, ele diz: Deus está com ele. Deus está com ele. Deus está com ele. Esses dias uma pessoa disse assim: o que eu admiro em você é a sua persistência. É verdade. Porque se Deus está comigo, eu salto muralhas. Se Deus está comigo, eu passo no meio de um esquadrão do inimigo. Não temas. Não tire as suas mãos. Não declare derrotas. Essa semana que se inicia hoje, comece a declarar vitória. Deus vai restituir tudo aquilo que foi roubado. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Ouviu, creu e obedeceu. Determina palavras de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Não diga palavras que o inimigo quer ouvir. O inimigo quer ouvir que você desiste, que você não aguenta mais, que você está cansado. Não diga essas palavras. Diga esta palavra: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu tudo posso. O inimigo pela manhã ele já diz: você não pode. E eu respondo para ele: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso levantar hoje, eu posso estar na casa do Senhor hoje, eu posso trabalhar hoje, eu posso vencer hoje, porque Deus está comigo. Você crê nessa palavra? Aplauda o Senhor. Ele te ama, Ele te guarda, Ele te abençoa. Ele move céus e terra a seu favor. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Fale com Deus nessa manhã. Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Senhor, nos dá direcionamento ao seu povo. Senhor, dá direcionamento às famílias neste lugar, ao empresário, Senhor, ao profissional liberal. Senhor, vai tomando conta, cada um ao funcionário, vai tomando conta de cada vida nesta manhã, tirando toda palavra contrária, todo medo, toda angústia, tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, caia por terra, toda a força maligna que tem se levantado contra esta nação, contra as famílias. Senhor, nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus.
Senhor, toma as famílias aqui esta manhã, Pai. Senhor, eu declaro sobre a vida de cada família a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Receba em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde.